Esse vídeo aqui é sem dúvida o que eu mais estava esperando para fazer, que é transformando a parte do Stitch do Grinch. Eu já tenho a base e a partir daqui eu vou começar a construir. Eu fiz diferente dessa vez. Eu sempre uso um pincel caneta de feltro, que é um pincel mais conciso, para estar fazendo toda a parte de contorno, e o efeito de pelo eu deixo para depois. Nesse aqui eu já peguei o meu pincel base e comecei a fazer todo esse acabamento já com efeito de pelo, já que eu tenho em mente em tirar a base. Então a gente não vai ter esse rascunho, então eu preciso dar textura para as coisas. Lembrando que se você quiser dominar o Ibis Paint, tem o link do curso aqui na descrição, é um curso completo e você vai conseguir fazer tudo que eu faço com esse aplicativo. Tanto desenhar quanto editar, aprendendo as ferramentas, dá para fazer bastante coisa. Depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel o mais grande que eu consegui, basicamente, e vou fazendo. Só que tem um detalhe sobre a espessura do pincel, porque é preciso tomar cuidado com a espessura do pincel quando for fazer os detalhes de ponta do desenho. Então, vocês vão perceber que tem hora que eu deixo ele maior, tem hora que eu deixo ele menor. E é bom tomar cuidado com o pincel de pelo, porque realmente não é tão fácil assim usar esse tipo de pincel. Eu vou fazendo toda essa parte de acabamento e o acabamento não tá perfeito, mas a intenção é justamente essa, para deixar um pouco mais com textura de pelo que um pincel com acabamento certo ficaria. Eu gosto muito do Grinch e provavelmente eu vou trazer muito vídeo. Eu vou tentar aproveitar esse dezembro o máximo possível para fazer o máximo de vídeo sobre o Grinch que eu conseguir. Mas não será necessariamente assim, tipo, pegando o Stitch e transformando em Grinch. Eu tenho outras ideias em mente que vai sair. Depois que eu fiz isso, eu, sem me preocupar de como que vai ficar os outros itens, eu vou pintando toda essa parte do pelo. Eu não sei dizer para vocês, eu realmente não consegui entrar nessa decisão aqui fazendo, se faz muita diferença usar esse tipo de pincel ou simplesmente fazer um acabamento que leva muito menos tempo, caneta de feltro, e depois colocar detalhes de pelo. Eu acho que é um acabamento satisfatório. Eu levo sempre muito em consideração isso, inclusive às vezes eu vejo comentários de vocês falando que eu poderia usar o filtro, o desfoque do filtro, que é muito melhor, e realmente é melhor, mas eu levo também muito em consideração a experiência de satisfação. E esse pincel, ele me deu muito mais satisfação do que o caneta de feltro. Então você tem que ponderar. Você quer uma coisa mais simples, mais prática? Caneta de feltro. Você quer uma coisa mais satisfatória enquanto você está colorindo? Eu indico esse pincel de pelo, que é o meu pincel. Depois disso, eu ainda com o meu pincel fui fazendo vários pelos aleatórios. Eu tenho um pincel que é um pincel fino, para pelos finos. Eu usei isso do outro lado, que é o Stitch Elfo. Mas eu queria uma textura de pelo diferente por conta do Grinch. Então, por essa razão, eu estava fazendo duas coisas aqui. Primeiro, eu estava fazendo texturização de pelo. Segundo, eu estava tentando usar uma técnica, pincéis diferentes, que eu não fazia a menor ideia se ia dar certo ou não. Mas é aquele ditado, né? Se você não arrisca, você não aprende coisas novas. Se você não aprende coisas novas, você fica na mesmice. E aí eu decidi arriscar. O máximo que acontecia aqui era eu terminar um vídeo falando pra vocês: bom, galera, tentei aí uma técnica nova, não deu certo, ninguém vai morrer por causa disso, quem sabe na próxima eu acerto. Mas, felizmente, eu acertei. Nessa parte do pincel mais escuro, eu troquei de pincel e aí sim eu coloquei o pincel fino. Veja como realmente ele tem uma textura de um pincel para pelo fino. E para mim fez muita diferença ter usado a base, ter usado o segundo pincel, que ainda era de base, para só assim vir com um pincel fino. Não sei se é coisa da minha cabeça, se são vozes da minha cabeça. Comenta aqui e diga: Luli, é voz da sua cabeça, porque ficou exatamente igual ao outro. Mas eu achei que fez uma diferença enorme. E isso me deixou muito mais empolgada, porque eu acho que a gente vai criando novas confianças com relação a isso e vai tentando coisas novas. No caso disso aqui, como deu certo, provavelmente a próxima técnica de texturização de pelo que eu vou usar vai impressionar vocês, porque ou vai ficar excelente ou vai ficar uma tremenda de uma bosta. Tá, fiz aí todo acabamento, como vocês estão vendo.
tentei ser igual dos dois lados. Depois que eu fiz isso, eu vim com um tom mais claro, só que esse tom claro não estava suficiente, eu decidi colocar um tom de verde mais aberto. Depois que eu tentei jogar um tom mais claro e ele deu o mesmo que o tom de base, eu achei falta um verde aí, eu não sei qual que é. E o verde que, na minha opinião, estava faltando realmente era um verde mais aberto. É fechado, mas é aberto. Dá pra entender? É tipo um verde bandeira. Era isso que tava faltando. Depois disso, eu venho com um tom realmente escuro de verde para fazer a sobrancelha do Grinch. E para fazer a sobrancelha do Grinch, eu usei um pincel e fui tentando fazer o máximo possível a textura de pelo. Para a pessoa bater o olho e falar, ok, é um pelo. Não um acabamento fechado, certinho, mas um acabamento aberto, um acabamento, caramba, tem pelo ali, sabe? Depois que eu fiz isso, eu não sei se deu pra explicar, mas basicamente é isso. Depois eu vim finalmente com caneta de feltro, que eu não usei até agora, e vim fazendo esse nariz. Eu fiquei com muita dúvida, porque eu tinha duas opções. Tanto com o nariz, quanto a parte da orelha do Stitch. Eu tinha a opção de usar tons de verde em tudo, mas eu achei que eu perderia uma experiência de misturança. Então, o nariz, eu tive que preservar o nariz azul do Stitch. Tom diferente de azul? Sim, mas ainda assim um tom. No olho, eu usei um amarelo bem fechado. Depois eu vim com um amarelo bem claro. E esfumei isso aí só pra dar tons. E, gente, olha que efeito legal que deu, sinceramente. Depois vem com a bolotinha preta. Olha, sem defeito. Sinceramente, gostei muito. Depois eu estava sentindo falta de um bom acabamento. Então, eu tasquei ali um delineado preto no Stitch, porque ou era isso, ou apenas deixar textura. Poderia deixar textura, mas eu achei que não cabia pro contexto geral do desenho, sabe? Depois, a parte de dúvida também veio na parte da orelha, porque eu também poderia ter usado um tom diferente de verde, mas eu decidi usar a cor raiz, que é a cor do próprio Stitch. Então, aqui o que a gente preservou foi o formato, a parte do nariz e a parte da orelha do Stitch. Aqui eu vou usar a mesma técnica que sempre funciona e eu gosto de usar, que é a técnica de sombreamento, e depois eu venho apagando essa parte. Essa parte para mim foi um pouquinho mais tensa, porque eu realmente não sabia se ia ficar bom. Mas não é que ficou bom? Apaguei tudo e aí eu vi que faltava alguns focos. E aí eu fiz esse foco que eu senti falta, que é entre a orelha e a cabeça do Stitch. Precisava de um tom mais escuro. Esse aí foi o resultado que vocês estão vendo. Eu diminuí um pouco mais a opacidade. Eu simplesmente estou apaixonada pelo Stitch na forma Grinch. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo e até a próxima!